Então vocês tinham que ter pelo menos a hombridade e deixar o São Paulo, porque a história do São Paulo é maior do que vocês. O que vocês estão fazendo, o torcedor não está abraçando. Dorival é aquilo que a torcida esperava pós-Crespo, quando chegou o Roger. Então, seria algo para acalmar o ambiente. Eu tenho a solução para o São Paulo que se chama Rogério Ceni. Sabe por que vocês não trazem o Rogério Ceni? Porque o Rogério Ceni... Não tem como falar. Família Tricolor, o dia hoje foi agitado. O Cicinho simplesmente estragou o microfone de jogo aberto. Cara, ele simplesmente jogou toda a merda do ventilador da diretoria ao vivo, tá? Ao vivo. A torcida organizada de São Paulo saiu lá de Caxias e foi lá no CT cobrar os caras. E abemos técnico. Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo. Fechou? Então fica aí. Fica até o final, deixa seu like, se inscreve. Tamo junto demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. E o Rafinha quietinho ali do lado, não é? Porque na hora que trocaram, que não perguntaram a opinião de ninguém, que foram lá e deram a caneta e tiraram o Crespo. Ok, e agora? E agora, Cicinho? E agora? Cicinho! E agora que a gente vê cada dia mais a diretoria do São Paulo perdendo o pingo, né? O mínimo de credibilidade que tinha, né? Porque a partir daquele momento que houve a troca, o São Paulo hoje está pagando pela soberba dessas três pessoas, do Macis, do Rafinha e do Rui Costa, que em momento algum assumiu a responsabilidade de um erro. Sempre terceirizando. Não, no momento que ganhamos também, eu estava aqui. Então, vocês estão se aproveitando do São Paulo. Vocês estão no cargo para ter benefícios, não para beneficiar o São Paulo. Vocês, em momento algum, pensou no sentimento do torcedor, aquilo que o torcedor... gostaria, vocês tomaram a atitude de vocês e estão pagando por isso. O bom é que o futebol, ele pune. O torcedor está sangrando, o torcedor está machucado, magoado, e eu espero que vocês tenham hombridade. Macis, Rafinha e Rui Costa. E puxa o carro também. O São Paulo, vocês não merecem o São Paulo e muito menos o São Paulo que é vocês. Então vocês não vão apagar, ou melhor, tapar o sol com a peneira, simplesmente... O Rafinha tava bom até outro dia, o Rafinha. Primeiro o Rafinha tava bom. Não, peraí. A questão não é que o Rafinha tava bom, não. Eles tomaram a atitude, o torcedor abraçou dando voto de confiança. Mas só que eles se demonstraram mentirosos depois daquele discurso do presidente. Então, assim, mentiram pro torcedor, enganaram o torcedor. Agora quer pagar de gatinho, com carinha. Eu vi, o São Paulo ganhou o joguinho, Rafinha descendo do ônibus, entrando correndo no CT. Tudo isso é marketing. Entendeu? Agora eu não vejo ninguém falando. Agora eu vejo o quê? Marionetes na mão do senhor Rui Costa. Então vocês tinham que ter pelo menos a hombridade e deixar o São Paulo. Porque a história do São Paulo é maior do que vocês. O que vocês estão fazendo, o torcedor não está abraçando. Eu vi o discurso dos torcedores saindo lá de Juventude de Caxias lá, todos indignados pelo que vocês fizeram com o São Paulo. E agora joga tudo nas costas do Roger, mandando o Roger embora. Pega o carro, puxa o carro vocês também. O São Paulo não aceita mais vocês. Vocês destruíram o semestre do São Paulo. E eu tenho a solução para o São Paulo que se chama Rogério Ceni. Sabe por que vocês não trazem o Rogério Ceni? Porque o Rogério Ceni luta contra o sistema. Vocês vão querer trazer outra marionete. Dorival Júnior também não aceita. Eu não iria. Não, eu também não iria. Eu não iria, não. Se fosse o Dorival, não iria, não. Como? Toma várzea. Ué, mas eu não viria para começo de conversa porque falaram que dinheiro não tinha. Que não poderiam trocar o técnico porque o dinheiro... Ó, fala. Não tem dinheiro. Então, como é que vocês estão pensando? É assim, ó, que nem o cara, não tem dinheiro, vai ter que parcelar. Como é que ele vai comprar um carrão? Vai comprar um carro modesto, conforme o que ele tem. O São Paulo tá falando em Dorival, que tá ganhando até hoje da seleção brasileira, que tem pendências com o São Paulo, que tá ganhando do Corinthians. E tá ganhando do Corinthians também. Então, gente, eu não consigo entender o futebol O brasileiro. Rogério Ceni também, você acha que é barato? Não, e outra coisa, pra ele sair do Bahia, se não for demitido, deve ter uma multa. Claro. Caso ele peça o boné. A solução para o São Paulo hoje, por que eu falo de Rogério Ceni? O São Paulo hoje... Cicinho, só um pouquinho, tá com um probleminha o seu microfone, a gente vai ajustar enquanto isso. Deixa seu like, se inscreve, cara. Somos todos tricolores. Bora se ajudar. Tamo junto. Bora pro vídeo. Caio, pra você, aquele bom dia, um clima bem ruim pro lado do Cicinho aqui no programa. Pois é, Renata, tô ouvindo, tá difícil pro Cicinho. Muito bom dia pra você, pra todo mundo que tá nos acompanhando. O torcedor são paulino começou também o dia bastante apreensivo depois da saída do técnico Roger Machado. Quem vai ser o treinador de São Paulo? Por aqui, ele já tá escolhido. Dorival Júnior é a prioridade máxima do São Paulo. Plano A, B e C. Não há outra alternativa sendo trabalhada com as fontes próximas à diretoria que eu pude conversar hoje pela manhã. Tanto é verdade que o Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil em 2023, já tem até uma reunião marcada para esta tarde para iniciar o que pode ser um acordo para o Dorival voltar ao São Paulo. Ele que já passou pelo São Paulo recentemente, e 3 fatores fizeram a diretoria do São Paulo pensar em decidir pelo Dorival. Primeiro, a aceitação que ele teria de cara do elenco, dos líderes do elenco. Alguns jogadores já trabalharam com ele e também a torcida. Segundo, a capacidade do Dorival de reorganizar o ambiente e a possibilidade do Dorival de não ser uma aposta. O São Paulo não quer apostar em um momento importante da temporada porque a Copa do Brasil já foi embora, a questão financeira é um entrave e a reunião é onde
onde o São Paulo espera conseguir convencer o Dorival a baixar um pouco a pedida. O São Paulo não tem condição de pagar o mesmo salário que o Dorival ganhava no Corinthians, Renata. Qual é a situação de momento aí no CT da Barra Funda? Vamos lá, Michele, a situação de momento é bem mais tranquila. O contingente de torcedores organizados já se dispersou. Inclusive, um dos líderes da torcida organizada do São Paulo disse que eles não iriam se estender, até porque os jogadores acabaram de treinar, precisam descansar para poder vencer o jogo de sábado. E a torcida organizada deixou bem claro ao elenco: sábado, no Rio de Janeiro, estaremos com 20 ônibus apoiando vocês. Portanto, tratem de ganhar essa partida. Enquanto isso tudo acontece aqui na porta do CT da Barra Funda, o Rui Costa e o Rafinha embarcaram para Florianópolis para ter uma reunião presencial com o técnico Dorival Júnior. Eles tiveram uma reunião virtual, onde foi conversado os primeiros detalhes, de uma possível contratação. Dorival Júnior sinalizou positivamente com a chance de ele reduzir o seu salário, porque o São Paulo atravessa uma grave crise financeira e não tem condição, por exemplo, de pagar o que o Dorival Júnior recebia no Corinthians. Apesar das declarações recentes do presidente Harry Macias, o São Paulo tem Dorival Júnior como plano A, o plano B e o plano C. O Dorival Júnior ganhava no Corinthians, com a comissão técnica completa, cerca de 1,7 milhão de reais por mês, 1.700.000 reais. O São Paulo tenta reduzir esse valor, tem o Rafinha como trunfo, até porque o Rafinha foi campeão da Copa do Brasil junto com o técnico Dorival Júnior no São Paulo, e também conta com o carinho especial que a família de Dorival Júnior tem pelo São Paulo. O fato é que as negociações elas estão avançando, viu, amigos? Pode ser uma solução. A questão da grana o São Paulo deve para um monte de técnico e agora também para o Roger, né? Pro provavelmente Roger eu não sei, mas mais imagino que sim. E aí, algo em torno de 2 milhões é a multa de rescisão do Roger? E depois o Bacete pode até me confirmar, o Rui Costa, isso eu acho um absurdo, o Rui Costa tem uma multa também. Ele tem uma multa em torno de 5 milhões de reais. Não. Se sair. Ou seja, você contrata um profissional para trabalhar como diretor de futebol, e não é tão badalado assim, você fazer um contrato com uma multa de 5 milhões para o Rui Costa, a torcida pede a saída dele e a saída não se dá também pela multa. Sobre o Dorival, para responder a Michele, como disse o Oscar, o Dorival é aquilo que a torcida esperava após Crespo, quando chegou o Roger. Então, seria algo para acalmar o ambiente. Porém, Oscar, bem o Dorival, o time continua o mesmo. Os problemas continuam o mesmo. As peças são as mesmas do elenco. E assim, Michele, eu acho que um time de futebol ele vai ser pressionado ou não de acordo com a expectativa da torcida. O que a torcida do São Paulo quer? Quer ganhar o título. Vai pressionar a vida inteira, porque não tem condições de chegar à conquista de um título. Se o torcedor, olha, o Crespo deu a letra, o São Paulo tem que fazer 45 pontos, porque esse é o recurso maior que o time pode alcançar. Foi a maior verdade, Oscar, do São Paulo nesse ano? Foi a declaração do Crespo? E ele acho que falou aquilo até para tentar diminuir um pouco essa expectativa e essa exigência da torcida. Pagou por isso. Porque o São Paulo, ele traz do passado para o presente aqui agora, evidentemente a torcida vai querer sempre uma conquista muito grande. Não tem condições agora. Pessoal, achei também esse vídeo do Caleri falando com a torcida organizada que invadiu o CT. Rapidão, bora pro vídeo. Mas são mudanças assim. Como vocês? Eu só pode ter. Não, é claro que a gente está aqui para lutar com a gente não chegou. Não tem como falar, a gente poderia ter feito isso, poderia ter feito outro. Estamos aqui para você não chegar, é verdade. É a única solução. São Paulo também é minha vida. E eu estou aqui faz 5 anos, São Paulo é minha vida. Então, o que eu posso falar é que aqui todo mundo dá o 100%. E eu sei que, como ele falou, aqui falta algo mais. Então, E pessoal, traga aqui informações do João Pedro Cunha, ele que é bem renomado aqui no Twitter e traz notificações sobre a respeito do Dorival. Eu leio aqui pra vocês. Fechou. Dorival Júnior, novo técnico de São Paulo. Dorival aceitou a proposta. São Paulo será o novo treinador tricolor. A participação de Rafinha e Rui Costa foi fundamental para sacramentar o acerto. Nas últimas conversas, houve adequação financeira entre as partes, alinhamento sobre reforços e também discussão sobre mudanças na filosofia do trabalho do futebol. O treinador deve assinar contrato de 1 ano e meio e chegará em breve ao CT da Barra Funda para iniciar o trabalho. O anúncio deve sair em breve. Nos bastidores, ouvi que alguns pedidos já foram feitos pela nova comissão. Entre as prioridades estariam contratação de um camisa 10 e de um zagueiro com perfil de liderança, famoso xerife para o sistema defensivo. Bom, abemos técnico. Eu não vou me estender muito porque eu quero falar apenas do Dorival. Não vou falar sobre Roger. Aqui foi um erro coletivo. Esquece. O cara simplesmente chegou, acabou com tudo e foi embora. E ainda vai ganhar 2 milhões, fechou? Tamo junto. Então, esquece Roger. Vamos apagar, fingir que isso não aconteceu. Opinião do Cicinho, coerente, faria o mesmo, falaria o mesmo, ainda mais que o Cicinho tem moral, tá? Ele falou a verdade. Gente, vai embora, reseta, tchau, ninguém aguenta. E outra, se trouxesse o Rogério Ceni, não ia dar certo. Preserva o Rogério, deixa ele lá. Traz o Rogério quando a gente estiver mais organizado, entendeu? Quando a gente puder trazer ele, sei lá, como futuro presidente, seria perfeito. Fechou? Mas como treinador agora seria outra frustração, ele novamente não iria ganhar nada com o São Paulo. Então deixa ele quietinho. E outra, ele não iria vir de qualquer jeito, porque ele ia realmente bater de frente, os caras iam dar BO, e sabe como funciona, né? Os caras mandam embora, não pode falar a verdade.
Então, assim, gostei da opinião do Cicinho. A respeito do Dorival. Cara, eu acho que principalmente o Pablo Maia, sabe? Os jogadores estavam meio apagados, assim, que já estavam no outro time. O Rafael deve crescer, os zagueiros. Quem sabe tem uma Arboleda não volta aí, né? Porque nunca sabe como que é o São Paulo, né? Não tem muito essa de... O clube é maior que o jogador, geralmente o jogador é maior que o clube. Então, o sistema de jogo que o Dorival fazia com o São Paulo, que ele gosta de fazer nos times, é bom pro estilo do São Paulo. O São Paulo sempre teve um estilo de Copa. O São Paulo sempre foi um time que, em ligas, não foi muito forte. Tanto que a gente ganhou os 3 brasileiros com um estilo mais Muricy, né? Um estilo mais feio de se jogar. Mas em Copas, o São Paulo é a cara do Dorival. O Dorival é o cara dentro das Copas, gente. Então, que seja Sul-Americana, que traga a Sul-Americana pra gente. Porque o Rames estragou, né? 2023. Fica quieto. Mas enfim. Agora é um novo momento pro Dorival, uma nova chance pro Dorival, pra ele trazer outra Copa pra gente. O time é o mesmo, o elenco é o mesmo, os problemas são os mesmos. Mas é outra filosofia, é outra mentalidade. O Dorival é um cara que sabe lidar com crise. Antes dele chegar na seleção, antes dele chegar, né, nesse auge, ele só pegava time em beira de crise, e rebaixamento, e subir, e salvar de crise. O Dorival tem esse perfil, ele é muito bom pra isso. A comissão dele é muito boa. Então dá sim pra acreditar numa melhora do time, tá? Não vou falar de milagre, não vou falar que vai contratar Bellingham, não vai contratar... Neymar, não vai contratar ninguém fora da curva, porque o time é esse. Mas com certeza Cedric não vai jogar, com certeza não vai ficar insistindo em Tapia, entendeu? Com certeza não vai ter essas burrice de Ferreirinha, entendeu? Isso aí não vai existir. Isso aí eu tenho quase certeza que, se existir, vai ser de um jeito diferente, entendeu? Não tão burro igual o Roger, que fez o time virar um simulador de cruzamento. Fechou? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o like, se inscreve, é muito importante, ajuda a gente, tem um Pix aí pra ajudar até meu canal. Vamos nessa, vamos agora animar, né? Porque agora a gente tem uma sobrevida. Então bora pra cima da nossa nova fase tricolor. Que o São Paulo também consiga pagar, né? O que ele que deve pro Dorival. Mas, gente, obrigado de coração por estarem aqui. Tamo junto. Vou tentar trazer mais vídeos, tá? Sei que tô meio sumido, mas não desistam de mim. Tamo junto, fiquem com Deus. Tchau, tchau.